Vazamentos do novo modelo do iPhone. Padre Aloysio de Santa Catarina passa por etapa no Vaticano e pode se tornar o novo santo brasileiro. TikTok anuncia limite de tempo de tela para adolescentes que usam a rede social. Com o retorno dos impostos após meses de desoneração, gasolina fica mais cara nos postos. Trens colidem na Grécia e fazem pelo menos 36 vítimas. No vídeo de hoje, teremos detalhes dessas notícias. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um absurdo da semana e hoje eu tô aqui com o Digo Blackson, que vai me dar a meta de likes pro vídeo, então. Qual que vai ser? A meta hoje eu quero 17.490 likes. 17.490 likes e na quinta posição a gente vai falar do vazamento do iPhone 15, né? O design do iPhone 15 Pro foi exposto depois do vazamento dos modelos usados para fabricação do telefone. Então, estavam lá na fábrica, conseguiram uma fotinha da fábrica e aí descobriram como que vai ser. Tem ali uma grande mudança porque no iPhone 15 a gente vai mudar o sistema de cabo de Lightning, que é aquele cabo que só tem do iPhone, né? Certo? Para USB-C, que é o comum, que todo mundo utiliza. Por quê? Porque teve uma regra que foi aprovada na União Europeia, que envolve os principais países da Europa, que determina um padrão de carregamento comum para todos os celulares vendidos no mundo. Ou seja, se a gente, para a Apple continuar funcionando dentro da União Europeia, ela tinha que se padronizar ao resto das outras marcas, porque as outras marcas são muito mais, a gente tem uma gama muito maior, né, dos modelos que são Android, que utilizam esse meio. A gente tem ali a da Microsoft, que é um celular de merda, a gente tem o Samsung, que é um celular bom, aí tem o Xiaomi, tem Motorola, LG, eu tinha um LG 9, até 2016, 17 por ali. LG 9? É. Que celular é? Não é LG 9? L9? L9, é. L9. Pode crer. Toma, pai. Aí, ó, igual o cano. E aí, então essa regra foi aprovada e a Apple vai ter que se adaptar, né? Ela só entra em vigor em 2024, mas ela já vai adotar um pouco antes pra prevenir qualquer tipo de problema, né? Além disso, o celular deve ter ali um detalhezinho a mais, ser um pouquinho mais arredondado, mas não muda muita coisa, essa é a verdade, né? Faz tempo que a Apple não tem uma grande mudança pra propor pro mundo nenhum novo super gadget. Antigamente era tipo assim, um ano vinha o iPad, no outro ano vinha o iPod, aí no outro ano vinha o Apple Watch, aí no outro ano vinha um tablet que voava e era muito... iHouse. Agora é tipo, ó, a gente tem um novo iPhone que é igual ao outro. E custa mais caro. É. Na quarta posição a gente vai falar sobre um possível novo santo brasileiro, né? O Brasil está mais perto de ter um santo reconhecido pelo Vaticano e o nome dele é Padre Aloysio Sebastião Boing, que é de Santa Catarina. Quem autorizou mais uma etapa do processo da canonização foi o próprio Papa Francisco, né? Um decreto determinou que o Aloysio passou de servo de Deus para venerável. Esse é um título de reconhecimento da virtude heróica dele, segundo a Arquidiocese de Florianópolis. Então, o próximo passo para ele ser santificado agora é a busca da investigação de um milagre que tenha acontecido comprovadamente por interferência do padre. Esse processo começou lá em 2013, em Joinville na época, e depois, em 2015, passou para uma fase em Roma. Teve uma nova aprovação e aí chegou até o Vaticano, onde teve agora essa nova aprovação, essa última aprovação. O padre Léo Reck, que faz parte do processo, explicou as próximas etapas. Começa a se estudar graças especiais e verdadeiros milagres alcançados pela intercessão do venerável servo de Deus. Geralmente o milagre acontece no campo da cura física. Para que haja um milagre, é necessário que a cura seja instantânea e definitiva, inesperada e sem uma razoável explicação para a ciência médica. Ao mesmo tempo, requer a intercessão clara daquele servo ou venerável. Ou seja, tem que rolar uma espécie de cura, certo? Por isso que o cara até falou antes que o caminho mais curto é através de um milagre físico, né? Um milagre de cura, porque é o que tem, assim, uma comprovação, né? Você tem que comprovar. E ali tá dizendo, né? Não pode ter uma comprovação médica. Ah, o cara tomou tal remédio, por isso que ele melhorou. Não. O cara melhorou sem saber por quê. Não tem uma explicação científica. E o padre tem que ter tido ali uma intervenção no momento. E tem que ser uma cura instantânea. Então, por exemplo, o padre chega numa pessoa que está com câncer, não tem mais muito o que se fazer, medicamente falando. Ele chega no local, a pessoa, no mesmo segundo, fica ali, então, curada. E não tem mais nenhuma mazela por conta do câncer. Isso é um milagre. Se não tiver algo do tipo, então o padre não conseguiria o título de santo. Qual que é a esperança para ele virar um santo? É por conta de algumas mulheres que consultaram o padre na época, que não conseguiam engravidar, que eram inférteis, né, naquela época, ou que tinham uma gravidez de risco, que quando iam até ele abençoava elas e elas conseguiam engravidar e conseguiam ter o filho sem nenhum tipo de problema. Então essa é a maior esperança de que ele seja um novo santo de Santa Catarina, que já tem a Mari Paulina, né? Na terceira posição a gente vai falar de uma limitação do TikTok para adolescentes. Nessa quarta, o TikTok anunciou uma mudança que já vai entrar em prática nas próximas semanas. As contas de menores de 18 anos, que são então menores de idade, terão um limite de tela automático de 60 minutos. O que isso significa? A pessoa vai utilizar o TikTok, quando der ali 1 hora, então
vai aparecer na tela um pedido de senha. Isso é uma espécie de controle pro pai. O pai teria essa senha e controlaria então o uso do filho, né? Então se, por exemplo, tu der a senha pro teu filho, é porque tu não tá querendo controlar ele. Entendeu? Essa é a ideia do TikTok. Daí o TikTok fala, ó, foi tu que quis. Aí Se o moleque virou um imbecil, a culpa foi tua. Basicamente é isso que o TikTok tá fazendo aqui. E o TikTok consultou um hospital infantil para entender qual seria o tempo ideal para limitar o tempo. E ele falou que não tem um consenso. Na verdade, cada um fala um tempo. Então por isso ficou esse tempo primário aí, né? 60 minutos, talvez no futuro seja um pouco mais ou um pouco menos. Mas é um primeiro teste que vai ser feito. Vamos ver se vai funcionar na prática. Eu acho que o que vai acontecer? O pai não vai nem saber que isso aconteceu. Vai aparecer lá, criar senha. Aí o cara vai botar a senha. Vai dar 1 hora, o cara vai botar a senha. E o pai nem sabe que isso aconteceu. Mas eu acho que daí a galera vai criar um outro aplicativo, pá. Porque imagina a pessoa não vai, daqui mano. a 60 segundos tem que botar a senha toda hora, vai encher o TikTok saco. não vai cumprir isso aí. Pode anotar. Tu acha? Eu acho, mano. TikTok fala demais. Já falaram uma outra vez também que não ia poder ter adolescente, não ia poder ter criança. Tu abre lá, só tem criança dançando, só TikTok de adolescente com 16, 17 anos. Então, eles não cumprem o que eles colocam como mudança, né? Na segunda posição, a gente vai falar sobre gasolina mais cara, depois que a gasolina subiu o preço em 25 centavos nos postos em média. Isso porque cada posto aí pode aumentar, né, o valor ainda mais. Isso por conta do retorno dos impostos federais de PIS/COFINS, de 47 centavos. E aí as contas não batem, né? Mas não é porque os caras estão pagando por nós. Na verdade, eles tiveram uma diminuição do preço. O preço caiu agora para eles, só que ao mesmo tempo teve um aumento nesse imposto. Não um aumento, teve a arrecadação desse imposto, que voltou a funcionar. Por quê? Porque em 2022 o Bolsonaro tinha adotado uma desoneração de cobrança dos impostos da gasolina. Isso significa que os impostos não estavam sendo pagos naquela época, né? E em 1º de janeiro, quando o Lula pegou o comando, ele já teve que decidir se ele ia desonerar também ou não. E ele desonerou, continuou então não arrecadando esse imposto. Porém, tinha ali uma data limite e agora então a desoneração acaba, visando principalmente diminuir o impacto, né, que isso está gerando nas contas públicas. Segundo o cálculo do governo, essa volta da cobrança vai arrecadar aí 28,9 bilhões nesse ano. Então agora tem, obviamente, críticas, né, ao governo por ter voltado a cobrar, porque aumenta diretamente o preço da gasolina, que é importante para todo o mercado logístico ali, né, porque a gente tem uma distribuição no Brasil feita quase que exclusivamente por meio de caminhões, hoje em dia. Se não for de caminhão, a gente manda por navio ou algo do tipo, mas são empresas muito... O número de empresas que conseguem fazer isso é um número muito mais limitado, né? Uma empresa consegue fretar, por exemplo, um container dentro de um navio. Enquanto, por exemplo, para você mandar para um outro lugar de caminhão, você pode fazer um Sedex. E no Brasil tem grandes transportadoras hoje em dia, né? Então, vai interferir de alguma forma, obviamente, no preço das coisas e pode gerar uma inflação de alguma forma. Mas, da mesma forma, a gente também tem uma dívida que tem que ser paga. O Brasil é como se fosse uma empresa, a gente tem essa dívida em aberto. A gente não pode deixar ela virar um monstro, porque seria isso. Seria ela ter tantos juros aplicados ao mês, que o que a gente consegue pagar já não paga mais os juros. Então ela se torna uma dívida que só vai aumentar e tu não tem mais como pagar. Impagável. E vai dividir esse dinheiro pra pagar nos impostos, né? E tu só vai pagar os juros. Tu não vai nunca pagar a dívida real, porque ela vai continuar lá, porque tu vai ficar só nos juros. Então o Brasil tem que pagar essa dívida, tem que ter alguma forma de arrecadação, mas ao mesmo tempo tem que prevenir a sua população, tem que proteger ela. E eu acho que uma das formas mais eficazes é, por exemplo, tentar baratear ao máximo o transporte público e tentar também sempre manter o preço do combustível o mais baixo possível, né? Na primeira posição a gente vai falar sobre 2 trens que colidiram na Grécia e deixaram agora 36 vítimas. Na noite de terça-feira, no dia 28, 2 trens colidiram perto de Larissa, no centro da Grécia. O trem estava fazendo uma viagem da capital Atenas para Tessalonique, que é a segunda maior cidade da Grécia e é conhecida pelos seus festivais e resorts, né? Então muita gente estava indo fazer um passeio ali. Segundo a emissora grega ERT, foram confirmadas 36 vítimas até as 4 horas da manhã dessa quarta-feira. Então a gente ainda pode ter um número maior de pessoas por lá, né? Para ser uma ideia, pelo menos 2 vagões explodiram com a força da colisão. Então foi algo realmente muito forte. E segundo um porta-voz dos bombeiros, a temperatura dentro do vagão, de um dos vagões ali que acabou explodindo, foi de 1.300 graus, cara. Então, os corpos que estavam nesse local, nesse vagão, né, não terão uma identificação fácil, né? Isso é um trabalho bem complexo. E a colisão aconteceu entre um trem de passageiros e um trem de carga. Então, provocou ali o descarrilamento de 3 vagões que estavam ocupados por pessoas do lado do trem de passageiros. Um rapaz que sobreviveu, né, que tem 28 anos, o Stergios Minenes, ele falou que houve um fogo imediato e que o fogo foi para todo lado
e que estava queimando todo mundo que estava ali dentro. Ele falou, estavam sendo todos queimados, né? Todas as vítimas confirmadas por enquanto eram no terceiro vagão, e as buscas nos 2 primeiros vagões começaram por volta das 4h30 dessa quarta-feira, então teve também um atraso de quando foi o acidente e de quando o resgate conseguiu chegar por lá, né? O jornal local EFISA informou que existem cerca de 130 feridos, sendo que 60 estão internados em leitos simples e mais 6 estão na UTI. Vai lembrar, a gente lembra da pandemia, né? Quando uma pessoa vai para UTI é porque ela está no estágio muito mais agravado, né? As outras pessoas que estão acamadas também têm que ficar ainda assistidas pelo hospital, mas provavelmente não tem uma necessidade, por exemplo, de ter uma máquina mais ativa, né? Por exemplo, algo que auxilia a respiração, algo do tipo assim, naquele momento. Então, por isso, estão por ali, mas também estão sendo tratados por conta dos ferimentos que foram causados. Então, foi um acidente que envolveu muita gente. A empresa que é responsável falou que tinham 346 pessoas viajando na hora. Muita gente teve sorte, né? Porque acabou não tendo vagão afetado, mas esse vagão que a gente falou que explodiu, acabou levando a vida de 36 pessoas por enquanto, né? Que é o que a gente sabe. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se vocês curtiram, vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para poder receber o vídeo aí na sua casa todo dia. Tamo junto, valeu, é nóis.